boa noite a cada um de vocês. Feliz semana. Esse é o nosso antepenúltimo estudo do livro de Apocalipse. Ano que vem, como eu já comentei essa semana em Nova União, lá no Bela Vista, nós estaremos estudando o livro de Daniel no próximo ano. Nesse mesmo período, né? Desde a Semana Santa, em abril, até a Semana da Primavera, que esse ano será aqui na Central, do dia 16 a 23 de setembro. É muito bom olhar algumas pessoas aqui hoje e saber que algumas delas, em alguns dias, estarão passando pelas águas aqui depois de acompanhar esse estudo. E eu fico muito feliz de saber que, por mais que nós estejamos acabando esse estudo de Apocalipse, nós temos ainda muita coisa para finalizar e ajustar nessas últimas 3 semanas. E antes de nós começarmos a nossa revisão do que aprendemos nos últimos estudos, vamos curvar nossa fronte e pedir a ajuda de Deus. Senhor, nós viemos aqui hoje na tua casa porque nós queremos aprender mais da tua palavra. Se há no nosso coração, Pai, no coração de alguém aqui, algum orgulho, tire, a fim de que nós possamos nos quebrar sobre a rocha, possamos nos humilhar sobre Cristo e aprender aos pés dele. Nos ensine, que o teu Espírito Santo seja o professor aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos no Apocalipse, especialmente no capítulo 13, que tem 3 poderes, não é? Que estão perseguindo o povo de Deus. Qual é o primeiro? O dragão. Qual é o segundo? A besta do mar. E qual é o terceiro? A besta da terra. Depois de falar os 2, né, o terceiro, todo mundo já lembrou aqui do que faltava. São os 3 poderes que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. E eles têm um falso evangelho a pregar. Nós vimos que esse poder que imita o Espírito Santo, ele faz fogo descer do céu, ele imita a obra de Deus, ele prega o evangelho também, mas misturado com a mentira. Parece cordeiro, mas vai falar como dragão. Aí vem o próximo capítulo de Apocalipse, que é Deus agora nos dando o antídoto contra os enganos dessa falsa trindade. Deus envia quantas mensagens para nós? 3 avisos, 3 mensagens. E a primeira delas, Deus está convidando a mim e a você a temer a Deus. E de acordo com Eclesiastes 12:13, temer a Deus é guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Temer a Deus e dar glória para Ele. E nós já aprendemos que, segundo 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. E aprendemos sobre as leis de saúde também. E essa primeira mensagem também diz que o motivo pelo qual eu e você devemos temer a Deus e dar glória é porque chegou a hora do juízo. Estudamos também sobre os 2.300 anos até chegar em 1844. Cristo começou a obra de juízo. E aí ele fala, adore o Criador, lembre da criação. Como era a vida de Adão e Eva? Vamos buscar estar o mais próximo possível da criação. É para lá que estamos voltando. E agora, inclusive, já que estamos terminando o nosso estudo, hoje eu estava conversando com uma família que está prestes também a se batizar, que existem 4 coisas que nós olhamos para o Jardim do Éden e vemos que tem um modelo para nós lá. A família, não é? Homem e mulher. O dia de guarda que Deus estabeleceu na criação, que é qual? O sábado. Temos também ali a alimentação deles, o plano original de Deus. Quanto mais próximo você puder estar, melhor. E é muito fácil para nós que estamos no Brasil, viu? Se você estivesse no Alasca,
Em outro lugar, Deus aceita o seu melhor. Mas aqui no Brasil é muito fácil, um país tropical. E também, a olhar para o Gênesis, eu estudei com eles que existe um outro princípio, que é a beleza natural. Deus não criou o ser humano cheio de artifícios para aumentar sua beleza. Naturalmente você já é belo. E apesar do pecado, refletimos a imagem de Deus. Essa é a primeira mensagem. Aí vem a segunda, de mensagem de Apocalipse 14, nos ajudando a não cair nos enganos da besta. E a segunda mensagem diz o quê? Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber aos reis da terra do vinho da ira da sua prostituição. A grande Babilônia, se nós vamos para o capítulo 17, é a igreja caída. A igreja falsa, que a gente já sabe que mudou a lei de Deus. Só que ela tem suas filhas, que são as que seguem o seu engano. E todas elas caíram, por que elas caem? Porque elas rejeitam a primeira mensagem, que é sobre adoração, juízo e a criação. E é por isso que vem a terceira mensagem em Apocalipse 14. O que ela diz? Se alguém adora a besta, ou recebe a sua imagem na mão ou na testa, este beberá do furor, do vinho de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. Ele está dando um aviso. Deus está dizendo assim, eu quero destruir a raça humana, sim ou não? Por isso que eu estou mandando 3 avisos. E nós estaremos juntos aqui, se Deus permitir, na semana de estudos agora, de setembro, para finalizar esse ano. Vamos estudar sobre algumas vezes na história que Deus mandou 3 avisos antes de vir o juízo. Bom, irmãos, todos nós seremos colocados diante de 2 deuses, não é? O falso e o verdadeiro. Deus tem 3 mensagens, correto? Anunciando que está vindo a hora do juízo. Já começou e em breve ele virá executar o juízo. Será que o inimigo de Deus também tem 3 mensagens? Ele gosta de imitar o que Deus faz. Eu queria abrir com vocês a Bíblia. No capítulo 16 de Apocalipse, aqui nós encontramos as 7 pragas. E aqui nós temos, no capítulo 16, o motivo por que os reis da terra vão estar nos perseguindo. É porque eles aceitaram as 3 mensagens de Satanás. Apocalipse, capítulo 16. Versículo 13 e 14. A minha Bíblia diz assim: então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos o quê? Imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de quem? Operando grandes sinais, se dirigindo aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 14 de Apocalipse, nós encontramos 3 anjos, não é mesmo? Vindo de onde? Do céu. 3 mensageiros celestes. No capítulo 16, encontramos 3 anjos também? Sim. De acordo com Hebreus capítulo 1, verso 14, os anjos são espíritos. E tira da sua cabeça, tá, irmãos? Aquela ideia de espírito como sendo um fantasminha. Espírito na Bíblia é algo real, que você toca. Não existe na Bíblia o mundo das almas, dos espíritos. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho. Por que seria diferente, né? Espírito, essa ideia de fantasma, de alma, veio de Roma. Os anjos são espíritos. Lembra que os anjos comeram com Abraão? Em outros momentos da Bíblia, os anjos conversaram com pessoas, se alimentaram com elas. São seres reais. Então você tem os espíritos do céu, que não caíram,
E os espíritos caídos? São chamados aí de quê? Demônios. Espíritos de demônios. Então o que nós encontramos é a seguinte imagem. Deus tem os seus 3 anjos em Apocalipse 14, preparando o mundo para a volta de Jesus. E Satanás vem com seus 3 anjinhos caídos, com a sua mensagem, para preparar o mundo, para não estar preparado para a volta de Jesus. E é muito interessante, irmãos, que quando surge a igreja adventista, depois de 1844, ela começa a pregar essas 3 mensagens. Nenhuma igreja antes, você pode procurar, nenhuma igreja antes pregou essas 3 mensagens, porque não tinha conhecimento ainda, né, sobre a lei de Deus, o sábado, a alimentação, até porque não tinha chegado a hora do juízo ainda, né, antes de 22 de outubro daquele ano. E quando nós começamos a pregar essas 3 mensagens, começou a surgir lá do outro lado algumas ideias que iam contra as nossas mensagens. E por que que essas ideias não apareceram antes nem depois? Foi na mesma época. O inimigo olhou e percebeu: tem alguém começando a me desmascarar. Estão começando a restaurar as verdades que foram esquecidas. Eu vou começar agora com as minhas 3 mensagens, mandar meus 3 anjinhos do mal, para lá na terra enganarem o povo. E olha que interessante. Conhecem Charles Darwin? Ele é conhecido como o pai do evolucionismo. Ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias? Para ele? Não. Para ele não. Para ele, esse mundo, como nós conhecemos, é o fruto da evolução, não é? Milhares de anos. Nós não viemos do pó da terra e muito menos refletimos a imagem de Deus. Foi uma molécula pequena, hoje eles chamam ela de Luca, e foi se desenvolvendo até chegar nos primatas e por último chegar em nós. A Bíblia aponta o contrário, né? Depois do pecado o mundo está piorando, até que Jesus volta para piorar ainda mais, que ele vai destruir tudo e depois ele cria de novo. Mas foi justamente quando nós começamos a pregar a primeira mensagem: adorem o Criador. Apocalipse 14, 7. 1848. 4 anos depois, ele lança o livro dele, A Origem. Mas antes do livro ser lançado, sabe qual foi o ano que ele escreveu o ensaio do livro? Antes de ser publicado? 1844. Deus começou a pregar a mensagem: tem um Criador. O mundo foi feito em 6 dias e no 7º ele... Aí vem a mensagem do demoninho lá, dizendo o quê? Deus não é o Criador. Ele pode até ser o Criador, mas não criou em 6 dias, ele criou por eternidades. E isso é exatamente o que aconteceu em 2014, sabia? Esse homem aqui, o senhor Francisco, vocês conhecem ele? Sabe o que ele disse? Deus não é um mágico. Deus não tem uma varinha mágica para criar o mundo em 6 dias. Deus usou da evolução para criar o mundo. Eu acho essa ideia mais perigosa do que o ateísmo de Darwin, porque ela pega Deus e mistura com a mentira. E agora para ele, faz diferença qual dia você adora? Não. Deus não criou o mundo em 6. Foi ao longo de eras. Não teve um dia santificado lá na criação. Irmãos, se nós viemos da evolução, não tem homem e mulher, pode ser qualquer coisa. Não tem um dia santo, pode ser qualquer coisa. Não tem o plano de Deus para a nossa saúde. Eu posso comer o que eu quiser. Mas, irmãos, tem um plano original de Deus. E é o plano da criação. Por isso que a primeira mensagem angélica diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, o Criador. Mas, enfim, teve uma outra coisa que surgiu também. Em 1906, nós já estudamos sobre ele, William fundou a primeira igreja lá nos Estados Unidos,
na terra, né? Lembra da profecia? Uma igreja que começou com o falar em línguas estranhas, porque o falar em línguas é bíblico, em diversos idiomas. E começou com falar em línguas estranhas. E isso cresceu. E cresceu tanto que o foco do culto deixou de ser entender a Bíblia. Nossa, hoje eu aprendi tanta coisa maravilhosa sobre Deus. O foco do culto passou a ser o quê? Tem que ter um encontro, sentir a Deus, ter um êxtase, né? Sair de mim. E o tempo foi passando e nós temos agora o espiritismo. Sabe quando que foi que começou na casa das irmãs Fox? As batidas nas mesas e o contato com os mortos? 1848. Na mesma época que Deus começou a pregar as mensagens angélicas, de que o ser humano vai ter um fim. Quem receber a marca da besta vai ser queimado no fogo do enxofre e deixa de existir. Começa o espiritismo, pregando que quando você morre, o que acontece? Sua alma continua vagando por aí. A vida é sem fim. Você pode desobedecer demais a Deus. Quando morreu, você continua vivendo. E aí os cristãos tornaram essa ideia até mais bonitinha. Você vai viver para sempre no inferno. Pegaram o espiritismo e juntaram com a Bíblia de novo. A Bíblia não ensina nenhuma das duas coisas. O salário do pecado não é vida eterna, nem no inferno. É morte, deixar de existir. E nós vamos ver isso no próximo estudo. Só que o espiritismo entrou na igreja. Esse homem, Rick Warren, lançou um livro muito conhecido. Tem várias coisas erradas, mas eu vou falar de uma. A ideia de que você tem um corpo e tem um espírito ou uma alma separados. O corpo é mau mesmo, mas Deus é o espírito. Deus está dentro de cada um de vocês. Bonito, não é ouvir isso? Deus está no lugar santíssimo do santuário celestial. A gente não pode rebaixar ele ao nível humano. Como é que Deus habita em mim então? Que a terceira pessoa, o Espírito Santo, ele escreve a lei de Deus na minha mente de tal maneira que é como se o próprio Cristo estivesse vivendo. Agora é ele que vive, a vontade dele, não é mais a minha. Mas isso não quer dizer que Deus está em todos nós. Deus está no céu, ele é santo, ele é uma pessoa. Irmãos, e agora essa ideia de que Deus está no fundo do nosso ser, o espiritismo, né, misturado com a Bíblia, começou a criar, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, mas esse modelo de culto, que as pessoas não estão mais preocupadas em aprender. Que você estuda e aprende, não, eles querem um encontro. Eu estava assistindo ontem um culto de uma igreja, que era adventista, mas não é mais. 1 hora de culto, 50 minutos de música. É o contrário do nosso. Mas se fosse música boa, tudo bem. Eu ficaria 1 hora escutando bar se pudesse. É música ruim, que confunde os sentidos. Deus já disse que isso ia acontecer. Mensagens Escolhidas, volume 2. Vocês já conhecem, né? Ellen White, eu posso falar mais abertamente. A gente vai falar mais sobre isso no futuro. Quando começou essas formas de culto, o que as pessoas querem é sentir a Deus. E as músicas levam a isso mesmo. E choram e não querem aprender. Irmãos, isso aqui vai ser um elo para unir todas as igrejas do mundo. Porque o que importa agora não é mais o que está sendo ensinado. É o quê? É a sensação. Então eles falam assim, a sua igreja pode pregar isso, a outra pode pregar aquilo. Está todo mundo certo, não vamos julgar ninguém. Tem verdade nisso? Tem, não posso julgar ninguém. Qual que é a mentira? Está todo mundo certo. Não tem como todos estarem certos. Tem uma verdade. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Vão ter falsos cristos? Sim, muitos falsos aí, parecendo Jesus. Mas não é. E agora, esses modelos de culto, né, meio espíritas parecendo cristãos, mas é para ter um contato com a alma, eles surgem. E o que os próprios espíritas dizem? O que nós acreditamos é uma ciência, é a filosofia, é a religião da vida. É a vida que não tem fim. Não é a mesma coisa que a serpente falou para Eva? Certamente não. Deus falou, se você desobedecer, você vai.
Aí vem o inimigo. Você não vai morrer. Quando você descansa, a alma sai do corpo. Mas nós já estudamos, né? Ezequiel 18, 4 e 20. Quando você descansa e morre, quem que morreu junto? A alma está morta. Você é a alma. Não tem nada dentro de nós que vai sair, a menos que seja o fôlego de vida. Mas ele não pensa, não fala, ele é o H2O. Bom, irmãos, ele é somente o oxigênio. O Espiritismo é a mensagem declarando que não há morte. Todos que faleceram estão vivos. Que existe esperança na vida além para os mais pecadores. Não importa o quanto você pecou, quando morre, permanece vivendo. Por isso são mensagens de 3 espíritos de demônios. Espiritismo. E essas irmãs que batiam na parede conversavam com pessoas que já tinham morrido. Como então, se elas não sabem de nada? Como diz Eclesiastes 9:6. Lembra quando Saul foi procurar a profetisa de Endor e apareceu Samuel que já tinha morrido? Irmãos, Satanás tem poder para imitar 3 pragas no Egito. Ele não vai ter poder para imitar uma pessoa? A voz de uma pessoa? Ele usou uma serpente como médium para fazer a primeira sessão espírita da história. É claro que ele pode imitar a voz e a aparência de pessoas que nós amamos. Mas você não pode ir contra o que está na Bíblia. Você está vendo como é que começou as 3 mensagens falsas? A sendo pregadas o sábado aqui, a criação aqui, o evolucionismo do outro lado. A morte eterna para o pecador aqui, vida eterna para o seu espírito do outro lado. Tem outros enganos também, mas olha o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre Davi. A respeito do patriarca Davi, ele o quê? E foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje, porque Davi não subiu aos céus. Davi morreu e subiu aos céus? Quando é que ele vai subir aos céus? Se ele foi salvo quando Jesus voltar. E acreditamos que sim. Paulo fala que antes mesmo dele morrer, ele escreve: desde agora a coroa da justiça me está guardada, e o Senhor, o justo juiz, me dará a coroa quando? No dia que ele morrer? Naquele dia. Que dia? Jesus diz para nós: eu venho sem demora, e comigo está a recompensa, que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Bom, irmãos, quando ele vier, ele vai trazer para nós nenhum de nós recebe a recompensa quando morre. Só no dia que Jesus voltar, a sua alma, que é você, será ressuscitado. Então aqui já entendemos isso. E como que vai ter essa união então do dragão, besta e falso profeta unindo para nos arrematar? Olha o que o grande conflito nos diz. Se você ainda não leu esse livro, leia. Mediante 2 grandes erros. Quais são os erros? Imortalidade da alma, ou seja, a ideia de que você morreu e a alma continua vivendo. E qual que é o outro erro? Ok. Por meio desses 2 erros, Satanás vai enredar o povo em suas malhas. O primeiro erro lança o fundamento do quê? E o último erro cria um laço com... Porque foi lá que mudaram o dia. Quem que serão os primeiros a fazer isso? Besta da terra. Quem já acompanhou a história dos cristãos, chegamos lá na terra. Fugiram da Europa, os protestantes, fugiram dos mares para a terra. Eles vão estender as mãos através do abismo para se encontrar com quem? De um lado, eles vão dar as mãos para o espiritismo. Temos uma alma imortal, um espírito dentro de nós. Deus está em nós, nós somos bonzinhos. Não temos que morrer para o pecado e nascer de novo. Siga seus impulsos.
Se você nasceu assim, continue assim. Deus diz, não, eu tenho algo melhor para você. Eu quero que Cristo viva em você. De um lado, eles se unem com o Espiritismo. Mas eles vão também se estender sobre o abismo para dar a mão para um outro poder, que é quem? Aqui é o Espiritismo. Aqui é o primeiro dia da semana. E aí nós vamos estar agora debaixo da influência de quem? Uma tríplice união. 3 poderes unidos. Roma, paganismo. Os pagãos. Quem está aí no mundo não é de igreja nenhuma. Roma, papal. Todos que seguem a igreja de Roma, que são muitos. E depois todos os evangélicos e protestantes. Só vai sobrar um grupinho, que a Bíblia chama de remanescente. Você tem que fazer parte desse povo. Não adianta ficar postergando essa decisão. É por isso que, quando nós olhamos para os pagãos, para os de Roma papal e para os protestantes, eles vão todos se unir. Aqui vem o Espiritismo. E daqui vem o quê? Todo mundo junto. Pregando 3 mensagens. A questão é, qual das 3 mensagens você vai escolher? Essa aqui, ela é mais gostosa de ouvir, sabe? Ela é mais fácil, ela não exige sacrifício, ela fala o que a gente gosta mesmo de ouvir. Mas a mensagem de Deus é para dar vida eterna, né? É para ajustar a sua vida e Ele vai te dar todo o poder necessário para você se adequar e estar de acordo com o padrão de vida que Ele exige. Deus não pede nada de você que você não possa fazer com o poder dEle. E é por isso que agora eu queria ver com vocês Apocalipse 15. Abra sua Bíblia, porque aqui nós vemos o que vai acontecer quando o mundo se dividir. Hoje, nessa noite, está sendo pregada as 3 mensagens de Deus. Mas um dia, o mundo inteiro vai se dividir, de um lado e do outro. Quando não tiver mais ninguém para tomar a sua decisão, vai ter 2 grupos. Uns de um lado da bandeira do inimigo, outros do lado da bandeira de Deus. E quando isso acontecer, Jesus vira para o Pai e diz: não tem mais por que eu interceder por ninguém. Todos já tomaram a sua? Vamos buscá-los. É por isso que o verso 5 diz assim: depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Irmãos, quem podia entrar no santuário? Ninguém, esse texto. O santuário vai se encher de fumaça, o verso 8. E ninguém mais poderá entrar. Nesse momento, não tem ninguém lá dentro, nem o Pai, nem o Filho e nem os anjos. E o Espírito Santo está onde? Ele está na terra, trabalhando no seu e no meu coração, para a gente aceitar essa mensagem e não endurecer o nosso coração. Cada vez que a gente ouve e não toma a decisão, o Espírito vai se entristecendo. E um dia, quando todos tomarem sua decisão, o santuário fica vazio. Por que ele fica vazio? Jesus está indo fazer o quê? Nos buscar. E enquanto Jesus vem buscar os seus, vai ter 7 coisas caindo aqui na terra. São as pragas. É nesse período que ele sai do céu até nos buscar, caem as 7 pragas. E eu não vou ler as pragas aqui porque o meu objetivo não é colocar medo em vocês. Estudem em casa.
nós temos que obedecer a Deus por um objetivo maior. E é por isso que eu queria terminar com vocês lendo, deixa eu só passar aqui, porque alguns textos nós leremos na próxima semana. Eu queria ler com vocês aqui o que está em Apocalipse 14, do verso 14 a 20. Apocalipse 14, do 14 ao 20. Do 14 a 20. Deus diz assim: olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem. Filho de homem. Ele tinha na cabeça uma coroa de ouro. E na mão ele tinha o quê? Uma foice afiada. Um outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa. Pois chegou o quê? Chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Irmãos, 16. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, ele passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. E vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado aonde? Fora da cidade. Aqui nós lemos também, no versículo 20, que correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Irmãos, aqui nós vemos a cena de Jesus saindo lá do santuário, porque todos tomaram a sua decisão. De um lado estão aqueles que aceitaram as 3 mensagens angélicas, e do outro, os 3 espíritos imundos, as 3 mensagens do mal. É por isso que esse texto diz para nós, deixa eu voltar alguns aqui, o que está em Mateus 25, esse. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua... Jesus não se assentou ainda no trono da sua glória. Isso vai acontecer quando terminar o tempo de graça. E ele assume o seu reino. E ele vem para reinar e buscar aqueles que são seus. Aqui, Jesus vai colocar as ovelhas, os salvos à sua direita, os bodes à esquerda. E ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que o reino está preparado desde a fundação do mundo? O Jardim do Éden foi feito quando? Na fundação do mundo, lá na criação. E esse jardim, Apocalipse 2, 7, fala que foi transferido para o céu. E esse jardim está lá esperando um ser humano de novo poder entrar, porque Adão falhou. E quem foi o primeiro ser humano que entrou nele, puro e santo? Jesus. Primeiro ser humano que entrou depois do pecado. E ele está preparando o lugar para que nós possamos entrar também. Então ele vem para buscar o seu povo e trazer para o reino.
para o reino que foi perdido. E quando ele se levanta para terminar sua obra no céu, porque todos tomaram sua decisão, ele diz que todos nós veremos o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Por que o santuário fica vazio? Nem o Pai está lá. Todos saíram. Jesus está vindo à direita de quem? O Pai, o Todo-Poderoso. Os anjos juntos. Não ficou ninguém no céu. Deus vem buscar o seu povo. Deus não vem para destruir. Serão destruídos somente aqueles que não aceitarem a mensagem. Ele deu o aviso. E é por isso, irmãos, que em Apocalipse 19, João tem a visão da volta de Jesus. Depois que as pragas caíram, Jesus está chegando na terra para buscar os que aceitaram as 3 mensagens dos anjos do céu. E ele viu o céu aberto, um cavalo branco e alguém assentado em cima do cavalo. Aquele que julga e peleja com justiça. Ele vem pelejar, é uma guerra. Por que uma guerra? Porque tem um povo aqui na terra perseguindo os fiéis, os selados. Ele vem proteger o povo dele. Os olhos de Jesus eram como o quê? Chama de fogo. Sobre sua cabeça havia muitos diademas. Vai acontecer algo em breve, que ainda não aconteceu. Que é Jesus sentando no trono da glória e recebendo as coroas. E quando isso acontecer, ele vem. E quando ele vem, ele estava vestido de veste tingida em... De onde vem esse sangue? Nós vamos ver. Tinham exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E fala que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Ele vem reger, ele vem ser rei. Qual é a função de Jesus hoje no céu? E quem intercede? Qual é o nome da função dele? Advogado. Vocês estão certos. Mas tem um outro nome. Aquele que é escolhido dentre os homens para ligar os homens com Deus. Sacerdote. Hoje ele é um sacerdote, o advogado. Em breve ele deixa de ser sacerdote e vem para ser rei. Ele vem para reinar sobre aqueles que ele salvou, enquanto era sacerdote. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus. Nós lemos Apocalipse 14, que ele vai pisar o lagar. Ele primeiro colhe os grãos bons, não é? Os que produziram os frutos do Espírito. Ele colhe esses grãos. Mas as uvas, o que ele faz com elas? Pisa o lagar. Que são aqueles que vão ouvir as 3 mensagens do mal. E se ele está pisando o lagar das uvas, ele mancha a sua roupa? Sim. Chegou o dia da ira de Deus. E Apocalipse 6,14 fala que é a ira do Cordeiro. A gente tem uma imagem de Jesus hoje, né? Que é só o Jesus cordeirinho, calminho, mansinho. Ela é verdadeira? Sim. Só não pode esquecer que o Cordeiro um dia vai se irar. Porque ele odeia o pecado que te faz mal. Ele quer destruir o pecado e te levar para o céu. Se você não soltar o pecado, você vai junto. Não porque ele queria. É por isso que Isaías faz uma profecia sobre Jesus, irmãos, que diz o seguinte: ele se vestiu de justiça, como se fosse uma couraça. Ele pôs o capacete da salvação na sua cabeça e pôs uma vestidura sobre si. Qual é essa vestidura? Irmãos, ele tira as vestes de sacerdote e põe as vestes de vingança. Não é hora mais de perdoar pecados. Isso eu deixei 2000 anos de graça aberto.
Agora, ele se cobriu de zelo. Ele vai vir vindicar sua lei que está sendo quebrada. Conforme forem as obras deles, assim será a sua. É o dia da retribuição. Ele vem dar a cada um conforme as suas obras. Se as obras que você opera são as obras da carne, temos que ter medo. Se você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe em sua vida e são as obras de Deus através de você, você não tem que temer. Ele vem destruir quem? Você é um adversário de Deus? Se você não for, ele vem te salvar. Ele vem dar recompensa para quem? Inimigos. Se nós não somos inimigos de Deus, ele vem buscar seus amigos. E é por isso que o texto diz: quem é este? Imagina, irmãos, Isaías tendo a visão da volta de Jesus e perguntando: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Quem é esse glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, Jesus falando. Jesus responde: eu falo em justiça, o poderoso para salvar. Salvar quem, irmãos? Nós, os que aceitaram as 3 mensagens, não receberam a marca da besta e estão sendo perseguidos. Ele vem salvar. Você tem a proteção de Deus. Você não precisa da proteção dos homens. Por que está vermelha a tua vestidura? Isaías pergunta para Jesus. Por que as tuas roupas estão manchadas, como se você tivesse pisado no lagar? Jesus responde: eu sozinho pisei no lagar. Dos povos, ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha. Esse sangue é dos pecadores. Esse sangue dos pecadores não precisava ter manchado as roupas de Cristo, porque na cruz ele derramou o sangue dele por cada um de nós. Mas aqueles que persistirem na desobediência terão o seu sangue marcados nas vestes de Cristo. Eu os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes. Eu manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração. Mas o ano dos meus remidos é chegado. Para nós, irmãos, esse dia pode ser o dia da vingança, ou pode ser o ano dos remidos. Cristo pode recolher você no celeiro, como está em Mateus 3, para depois julgar os outros no fogo. Apocalipse é bem claro e coloca uma linha que não dá para ser enganado ou ficar em dúvidas. Tem quantos caminhos? 2. Jesus olhou e não havia ninguém que ajudasse ele. Ele se admirou de não haver ninguém para suster. Ele fala que atropelou os povos na ira dele. Ele embriagou eles no furor dele. A taça, lembra? Do furor derramada. E a força dos homens ele derrubou por terra. Mas os humildes ele exalta. E é por isso que, quando nós olhamos para essa cena, você é convidado hoje, neste estudo, ainda teremos mais 2 domingos, a tomar uma decisão. Certamente nós não entramos em todos os detalhes do Apocalipse. Mas nós estudamos sobre o centro desse livro, que é o verdadeiro Deus, o falso Deus. O verdadeiro evangelho, o falso evangelho. As 3 mensagens de Deus e os 3 espíritos imundos, com o seu engano do espiritismo. O mundo inteiro vai se unir. De um lado, o espiritismo. Do outro lado, a santidade do primeiro dia. Você, quando Cristo sair do santuário para buscar os salvos, eu espero que cada um de nós aqui
estejamos do lado dos remidos que Ele vem para resgatar. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Ele disse isso em Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então se converta. Ah, mas eu já aceitei Jesus há muito tempo. Não. Se converta ao Evangelho eterno. Aceite o Jesus que está hoje no lugar santíssimo. E certamente haverá um lugar para cada um de nós no céu. Nós vamos cantar um hino agora que fala do momento em que o pai vai dizer para o filho: filho, pode ir buscar os salvos. Não tem mais ninguém para tomar a sua decisão. Eu espero que a sua decisão seja tomada hoje. E eu queria que você, de pé, cantasse juntamente comigo esse hino nessa noite. Sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi. E na cruz resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a
vai se levantar do trono do juízo, ele vai coroar o seu filho com a coroa que Adão tinha antes do pecado e agora o novo Adão recebe. E agora Cristo ouve do seu Pai as seguintes palavras: vai buscar os meus amados. E Cristo então se levanta do seu trono de graça, se assenta no trono da glória. Mateus 26, 64. E vem ao lado do seu Pai, com todos os anjos, para buscar a mim e a você. Nesse dia, Cristo certamente ficará desapontado de procurar aqueles por quem Ele deu a vida. Essas pessoas ouviram um falso evangelho. Eu espero que isso não aconteça nem comigo, nem com você. Só mais uma coisa. Não espere um dia no futuro para tomar a sua decisão de obedecer à verdade presente dos 3 anjos. Nós sabemos quando Cristo se levantará do trono de graça? Nós sabemos quando Ele vai terminar sua obra no santuário? Qual é o dia seguro para tomar a decisão? Hoje. Hoje nós temos certeza que Ele ainda está lá. Quando nós vimos as pragas começando a cair, serão 7 em sequência, não todas de uma vez. Ali nós teremos certeza de que não há mais chance para ser perdoado, porque Jesus não está mais no céu, nem o Pai está lá já. Eles já estão a caminho para buscar os salvos. Que eles nos encontrem em paz e salvos. Vamos orar? Senhor, nós somos pecadores e reconhecemos que a justa sentença para nós seria a ira de Deus, as 7 pragas e a morte no lago de fogo. Mas Cristo Jesus morreu por nós, a fim de que nós pudéssemos ser selados, santificados e preparados para o céu. Ele pagou a nossa dívida. Hoje nós aprendemos do Evangelho eterno e também aprendemos do falso Evangelho. O inimigo tem imitado muitas coisas. Ele tem imitado a obra de Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Mas nós, Pai, não queremos ser enganados. Queremos seguir o que está na Tua palavra. E esta é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós queremos ser esse povo, Pai. Cada um aqui tem suas dificuldades. Não é fácil, Pai. Se alguém aqui precisa tomar a decisão de estar ao lado 100% da mensagem verdadeira dos 3 anjos de Apocalipse 14, muitos sacrifícios terão que ser feitos. Alguns com práticas do passado, alguns com desejos, coisas que não querem abandonar, outros com o trabalho, outros com amizades, outros com ambientes que frequentam. Mas nenhum sacrifício que nós façamos será maior do que o de Cristo na cruz. Que o Espírito Santo, Pai, nessa noite eu peço, esteja em cada coração aqui, trabalhando, insistindo, a fim de que nós aceitemos a mensagem da salvação. Pai, é uma mensagem tão boa que nós deveríamos procurar o Senhor e pedir para aceitar, de tão bom que é de graça. Mas o Senhor tem que enviar o Espírito Santo para nos convidar, porque nem perceber a grandeza do teu convite nós percebemos. Se dependesse de nós, nós nem iríamos atrás dessa maravilhosa graça. Mas o Senhor está oferecendo isso para nós e ainda pede, insiste para nós aceitarmos. Não nos permita endurecer o coração. Que teu Espírito esteja nessa assembleia, nessa noite, trabalhando em cada coração, guiando cada um para os seus lares. E nos ajude a tomar as decisões corretas em nome de Jesus. Amém.